semelhanças, diferenças, mudança, adaptação, evolução biológica. Tudo isso tem a ver uma coisa com a outra. Mas como os biólogos, biólogas, profissionais da área fazem para poder estudar essa diversidade toda que a gente tem, essa biodiversidade que a gente possui? Para isso existe a classificação dos seres vivos, que é uma maneira que a gente tem de classificar os animais ou não animais, plantas, por exemplo, organismos no geral, seres vivos no geral, de acordo com suas características, semelhanças, diferenças e momentos de surgimento na evolução biológica. Então a gente cria grupos para poder entender melhor a natureza. Vou explicar melhor depois da vinheta. Hoje eu estou diretamente no Parque Recanto do Trovador, aqui em Vila Isabel, e a aula é sobre classificação dos seres vivos. É a aula em que essa aula está dentro da competência específica número 2, habilidade número 2 da Base Nacional Comum Curricular para Ensino Médio, assim como o vídeo passado. Como eu falei, essa habilidade é muito ampla, a gente vai abordar ela em vários vídeos aqui no canal. Beleza? Antes de continuar, não esquece de dar o like aí para fortalecer o canal, não se esquece de se inscrever e compartilhar para os amigos. Já é? Então, essa aula é sobre classificação de seres vivos, como eu já falei. Eu não vou aprofundar nos grupos especificamente e nem em evolução das espécies, porque isso a gente vai falar em outros vídeos, mas eu tenho como objetivo apresentar quais são os principais grupos que a gente utiliza para classificar os seres vivos na natureza e que características principais definem os reinos. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso falar para vocês, lembrar na verdade, que só existe ser vivo se esse ser vivo tiver célula. Então, uma característica fundamental para definir um ser como ser vivo é ele ter pelo menos uma célula. Uma célula é a unidade fundamental de um ser vivo que tem diversas estruturas, vai depender do tipo de célula. Então uma grande diferença que existe é entre células procariontes e células eucariontes. As células procariontes são células que não apresentam núcleo individualizado. O que é o núcleo? É onde tem o material genético, onde tem as características principais da célula e onde ocorre a partir do qual ocorre hereditariedade, transmissão de características nas diferentes gerações. E o outro tipo de organismo, segundo o núcleo, é o eucarionte, que é aquele que possui o núcleo individualizado. Existem outras formas de classificação, como o heterotrófico, que é o organismo que busca o próprio alimento, e o autotrófico, que é aquele que não é capaz de buscar o próprio alimento, mas ele fabrica o próprio alimento, ou por meio da fotossíntese ou por meio da quimiossíntese, ele fabrica o próprio alimento na natureza. A gente vai falar ao longo dos vídeos quem são esses autotróficos, quem são os heterotróficos, quem são os procariontes, quem são os eucariontes, mas eu precisava definir essas duas coisas porque vai ser importante pra gente dentro da classificação dos seres vivos no vídeo de hoje, ok? Então, para começar, existem duas grandes formas de classificar os seres vivos. Uma é a partir dos domínios, outra é a partir dos reinos. Eu vou falar sobre as duas coisas e vou falar como uma pode se encaixar na outra. Mas são formas diferentes de enxergar. A dos domínios a gente tem três. O domínio eucária, o domínio bactéria e o domínio arqueia. O domínio eucária é dos eucariontes, como o próprio nome está sugerindo. Então, dos organismos que apresentam um núcleo individualizado. O domínio bactéria são dos seres procariontes, ou seja, aqueles que não possuem núcleo individualizado. E o domínio arqueia é o domínio de arqueobactérias. Também são procariontes, também não possuem núcleo individualizado, mas são bactérias que sobrevivem em regiões muito inóspitas, digamos assim, muito extremas. Então, muito quente, muito frio, muito ácido. Então, são as arqueobactérias, os primeiros seres vivos que se reconhece como existentes no planeta. Então, essa é a forma de enxergar a partir do domínio. Sendo que existem muitas diferenças entre os organismos dentro de cada domínio. E aí a gente tem outra forma de classificar que ajuda a entender um pouco essas diferenças, que é a forma de explicar a partir dos reinos. Existem 5 reinos no total: o reino Monera, Protista, Plante, Animalia e Fungi. O reino Monera é aquele reino das bactérias, então são seres procariontes. Procariontes e unicelulares, podem ser coloniais também, ou seja, várias células, vários organismos unicelulares convivendo numa relação ecológica de colônia. A gente vai ver isso num vídeo específico sobre ecologia, de relações entre os organismos, relações ecológicas. Depois de reino Monera, todos os organismos que eu vou falar agora são eucariontes. Todos os outros reinos que não são Monera são de seres eucariontes e não mais procariontes.
O reino protista, por sua vez, são organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. Por que unicelulares ou pluricelulares? Quem forma o reino dos protistas são os protozoários e as algas unicelulares e algas pluricelulares. Então, os protozoários são todos unicelulares. As algas têm algas unicelulares e também tem algas pluricelulares, que são próximas evolutivamente do grupo das plantas, do reino plant, que a gente vai falar daqui a pouco. No reino protista também existem organismos heterotróficos e seres autotróficos. Heterotróficos são os protozoários, autotróficos são as algas, que são próximas evolutivamente das plantas, tanto é que plantas também são autotróficas e a gente vai chegar lá. O reino fungi é o dos fungos, dos mais diferentes tipos de fungo. O fungo são todos unicelulares ou pluricelulares também. Na verdade, a maioria é pluricelular. Existem algumas espécies unicelulares. Os fungos são heterotróficos, ou seja, não são capazes de produzir o próprio alimento. Eles são heterotróficos por absorção, ou seja, eles ejetam do corpo substâncias para digerir determinadas moléculas do lado de fora do corpo e o resultado dessa digestão eles absorvem. Então são heterotróficos por absorção. A gente tem o reino animalia, que são organismos eucariontes, heterotróficos e pluricelulares. E por fim, a gente tem o reino plant, que é o reino das plantas, em que são organismos pluricelulares autotróficos, todos fotossintéticos, ou seja, são organismos que a partir da energia da luz solar e outras formas de energia luminosa são capazes de produzir, mas sempre luz visível, são capazes de produzir a própria energia, o próprio alimento do qual essas plantas obtêm a sua energia para sobreviver. Ok? Então esses são os 5 reinos: Monera, Protista, Plant, Fungi e Animalia. Como que a gente encaixa, então, esses reinos dentro dos domínios? O domínio eucária é o domínio dos seres eucariontes. Então, todos os reinos que são eucariontes, de organismos eucariontes, tecnicamente fazem parte do domínio eucária. E o domínio arqueia e o domínio bactéria? Bom, bactéria é o reino Monera, em geral. E o arqueia? O arqueia são bactérias de dentro do reino Monera que possuem características adaptáveis a ambientes muito extremos. E são os primeiros seres do planeta que a gente conhece. Então, para isso, a gente tem um domínio específico para elas, para mostrar a quantidade dessas bactérias e para mostrar o quanto diferente elas são de outras bactérias que, dentro da teoria dos reinos, estão todas no reino Monera. E além dos reinos e domínios, existem outras classificações que são menos abrangentes que domínios e reinos. Para isso existe aquela regrinha que muita gente utiliza, que eu acho até que ajuda na memorização, embora exista um estudo que eu falei em um vídeo sobre dicas de estudo pautadas na neurociência, que diz que mnemônico não faz tanta diferença para lembrar de determinadas coisas, mas para algumas pessoas funciona, então a dica é essa: Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino é o que a gente já explicou. O filo, então, é o grupo que vem mais abaixo. Por exemplo, filo porífera, quinidária, plateumintos, dos nemateumintos, dos anelídeos, tudo isso é filo. Abaixo do filo são as classes, por exemplo, classe dos gastrópodes, classe dos pulmonados, que são classes dentro do filo molusca. Abaixo da classe tem a ordem, abaixo da ordem tem a família, abaixo da família o gênero e, por fim, a espécie. E quando a gente fala de gênero e espécie, é importante falar de uma outra coisa, que é a nomenclatura do gênero e a nomenclatura da espécie, porque é muito tranquilo de você identificar qual é a espécie e qual é o gênero a partir do nome que você dá para a espécie, porque existe uma nomenclatura binomial que rege a nomenclatura das espécies. As espécies são sempre nomeadas com 2 nomes. E como são as regras para escrever esses nomes? Os 2 nomes têm que estar em latim, a primeira letra do primeiro nome tem que estar sempre maiúscula e todo o segundo nome tem que estar em minúsculo, e os 2 nomes têm que estar sublinhados ou em itálico. Não pode ser as 2 coisas, ou itálico ou sublinhado. Então, viu numa questão qualquer que tem o nome de espécie escrito com primeira letra maiúscula e no primeiro nome, no segundo nome a primeira letra também está maiúscula, tá errado. Se o nome está sublinhado e itálico, tá errado. Se não tem nada sublinhado ou nada em itálico, tá errado também. Então, essa nomenclatura binomial de Linneu é com essas regras. Então, tem que estar em latim, são 2 nomes e precisa ser o primeiro nome
com a primeira letra maiúscula, o segundo nome com tudo minúsculo, tudo sublinhado ou tudo em itálico, ok? E o que significam esses termos da nomenclatura binomial? O primeiro termo é o gênero. O segundo termo não é a espécie, o segundo termo é o termo específico, ou epíteto específico. A espécie é sempre os dois nomes juntos. Então, exemplo, um animal que a gente está sempre no dia a dia, canis familiares, que é o cão doméstico. Canis é o gênero, familiares é o epíteto específico. A espécie é canis familiares. Existem organismos muito diferentes, por exemplo, um molusco e um cnidário. Um é do filo Cnidaria, o outro é do filo Molusca, mas ambos são animais, estão no reino animal. Existe mais diferente ainda, uma árvore, como a gente vê aqui, que é do reino Plante, e um pato, que é do reino animal. Tá? Então são organismos de diferentes reinos. Você pode ver a enorme diferença só de olhar para os dois seres. E até o comportamento de vida. Um é heterotrófico, que é o caso do pato, que é do reino animal, que são todos heterotróficos. O outro é autotrófico, que é o caso da planta, que é do reino Plante, que são todos autotróficos. Tá? Então esses são alguns exemplos para a gente entender como que ocorre essa classificação. Porque existem semelhanças, diferenças, que agregam organismos em um grupo e agregam no outro. Mas existem grupos que são semelhantes até um certo ponto, que fazem ser do mesmo reino, mas já não são do mesmo filo. Ou organismos do mesmo filo, mas que não são da mesma classe. E aí por diante, até a última diferença, que é a espécie. Então são organismos, às vezes, muito diferentes, que chegam a ser do mesmo gênero. São um pouquinho diferentes um do outro em algumas características. E aí variam a espécie. Tá? E ainda existe uma nomenclatura trinomial, que é a da subespécie. Tá? Por exemplo, aquele exemplo que colocam muito no Fantástico. Oferecimento Mustela Putorius furo, o furão. Mustela putorius furo é a subespécie dentro da espécie Mustela furo. Tá? Isso vai acontecer com os outros níveis de classificação também. Tem subfilo, tem subclasse, tem subfamília, tem subordem. Só que, pra gente aqui, só interessa os grupos cheios, digamos. Tá? Só a subespécie que eu acho mais importante de vocês saberem no momento. Mas os outros grupos não é muito relevante pra gente agora. Tá bom? Mais pra quem estuda o tema mesmo de forma mais profunda. Então, recapitulando: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Nomenclatura binomial, sempre de espécie, latim, dois nomes, primeiro nome sempre com letra maiúscula no início, segundo nome todo minúsculo, tudo em itálico, tudo sublinhado, nunca os dois, tá bom? É importante dizer também que algumas características que não são semelhanças, diferenças, etc., também são levadas em consideração pelo pesquisador na hora de classificar os organismos dentro dos diferentes grupos. Então, a gente leva em consideração a semelhança, a diferença, tudo isso que a gente falou aqui, as características em comum, mas também leva em consideração a evolução biológica como um todo, né? Então, onde que surgiu aquela característica na evolução? Quem mais tem aquela característica? Porque aquela característica surgiu em que momento? E ela está em que organismos? Então cabe mais, levando o conjunto de variáveis que eu tenho, colocar esse animal novo aqui que eu descobri dentro do filo tal e não do filo tal. Então é uma malha de informações, uma matriz de informações complexas às vezes, que o pesquisador, o taxonomista, o pesquisador de classificação biológica precisa utilizar para poder classificar os organismos de forma mais fiel, de forma mais refinada, digamos assim. Então esse foi o vídeo de classificação dos seres vivos. A gente vai aprofundar nos diferentes filos, nas diferentes classes, a depender dos vídeos que a gente for gravando aqui. A gente vai falar de todos os grupos animais, dos grupos vegetais, dos grupos dos protistas, tá? Mas isso vai ser um vídeo por vez. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, dá aquele like maroto, se inscreve no canal, compartilha, cara, e comenta aí, por favor, as suas dúvidas, que eu vou fazer o possível para responder nos comentários mesmo. E se for um monte de dúvida parecida, eu faço um vídeo só de dúvidas, tá bom? É isso, galera, tamo junto, obrigado por vocês acompanharem, fui!